Irmãos, vamos orar hoje pelo preleitor. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Bruno, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, como uma ferramenta afiada em tuas mãos. Que em nome de Jesus, Senhor, sejam as tuas palavras e não a dele, Pai. Seja um canal, Senhor, para nos falar, para nos exortar, para nos animar, em nome de Jesus Cristo. Vem blindando a vida dele, Senhor, a vida da nossa casa, bem como, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão nas nossas vidas contra toda seta, todo dardo, todo estilhaço do inimigo, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que se for da tua vontade, venha fluir através dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui. Glória a Deus pela minha vida também, porque o Senhor sabe as dificuldades que eu tenho e as dificuldades que Ele tem me ajudado a superar. Eu recebi o convite ontem à noite para trazer a palavra hoje, e quem me conhecia antigamente sabe, né, que eu gosto de ficar remoendo a palavra a semana inteira, meditando nela, né, para mim poder falar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? E eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor estava falando comigo nessa palavra muito antes, né? Estava falando na segunda-feira já comigo nessa palavra. Em Atos 9, Giba. Isso, a conversão de Saulo. Saulo, acho que são poucas pessoas que conhecem quem é Saulo, né? Mas quando fala Paulo, todo mundo conhece, porque Paulo era um grande homem de Deus. Mas Saulo ainda não era, né? Saulo, ele era um judeu, né? E um fariseu, ele conhecia a lei, né? Mas também ele era considerado um cidadão romano. E naquela época, né, um cidadão romano tinha muito valor porque o Império Romano dominava quase tudo lá, né? E não contente em ser só um cidadão, ele era um soldado romano também. Então, ele era famoso por quê? Vamos lá. Versículo 1, Giba. 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e o pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém, né? Então quem que era Saulo? Saulo, além dele ser judeu, fariseu, que conhecia as leis, ele era um soldado romano que perseguia quem? Os cristãos. Quem eram os cristãos? Quem acreditava em Jesus Cristo. Ele, por ser fariseu, ele não reconheceu, no primeiro momento, que Jesus era o nosso Salvador. Jesus veio, cumpriu todas as leis, fez tudo o que estava escrito, cumpriu todas as profecias, e mesmo assim eles não acreditavam. Muitos dos fariseus não acreditavam, né? E o que acontece? Ele, por ser, né, um fariseu, ele era muito, assim, religioso, sabe? Sobre todas as coisas. Então, o que ele teve que fazer? Ele respirava, assim, a ameaça de morte aos cristãos. Então, ele gostava de perseguir, ele ia atrás das pessoas mesmo, né? Para realmente, né? Perseguir realmente quem confessasse a fé em Jesus Cristo. E aqui ele fala, né? Homens e mulheres que eram do caminho, né? Essa palavra aqui é muito forte, né? Porque ele não falou que era homens e mulheres que acreditavam em Cristo. Falou homens e mulheres que eram do caminho, né? E como ele era um fariseu, ele sabia de todas as leis, né? Do sacerdote, sabia como eram as leis do romano, porque ele estava ali no meio termo dos dois cantos, né? Então o que ele teve que fazer? Ele teve que pedir autorização para o sacerdote. Ele falou, eu quero perseguir o pessoal que está indo tudo lá para Damasco. E eles estão fugindo para lá porque lá eu não tenho autoridade. Ele manda umas cartinhas aí para mim lá seguir o povo, filho. Se eles acham que eles vão mudar de cidade, vão mudar de lugar, eles vão conseguir se safar da gente? Não.
calma aí, não é isso. Então, o que acontece? Ele pediu as cartas, ele recebeu as cartas e foi. E aqui no versículo 3, enquanto ele viajava, entendeu? Enquanto ele viajava, ao se aproximar de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Disse o Senhor: Sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti chutar contra aguilhões, né? E mais uma vez ele fala no caminho de Damasco, né? No caminho de Damasco. Aí eu percebi assim, caminho, né? E aí eu já lembrei, eu só não lembrava aonde estava na Bíblia. E aí eu fui procurar um pouquinho. Giba, em João 14, capítulo 14, versículo 6. Então disse Jesus. Não, só João. Livro de João, não 1 João, só João. João 14, versículo 6. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no caminho de Damasco, o que aconteceu? Saulo ele teve um encontro com Jesus. Ele caiu prostrado em terra e ele escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele sem saber quem estava falando com ele. Porque ele não acreditava que Jesus veio para salvar as nossas vidas, que Jesus cumpriu tudo aquilo que os antigos profetas falavam, né? E aí o que acontece? Por ele não acreditar em Jesus, ele pergunta: quem é o Senhor que está falando comigo? Porque ele achou que fosse Deus. Só que mal sabe ele que Jesus e Deus eram o que é a mesma pessoa. E aí o que acontece? Ele fala assim: sou Jesus a quem você me persegue. E aí ele fala uma coisa que eu não tinha ideia. Duro é para ti chutar contra aguilhões. Aí eu falei: meu, o que é aguilhões, né? E eu pensei: deve ser alguma algema, alguma coisa. É nada. É uma vara. E na frente assim, ó, tem uma pontinha assim, ó, de aço, pontuda. Servia para quê? Para espetar o gado, para fazer as coisas. Então imagina só, duro é para ti chutar contra aguilhões. Pensa numa coisa. Se ele perseguia tanto Jesus e Jesus apareceu para ele. E ele fala assim: duro é para ti, filho. Porque eu sou Jesus. Você não acreditou em mim, você teve a oportunidade. Você não acreditou na hora, né? Mas, né, ele mesmo assim, ele continuou. E aqui fala no versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse o Senhor: o que queres que eu faça? Então ali ele já reconheceu, né, que o Senhor era o Senhor mesmo, que Jesus era o Senhor. Por quê? Porque aqui já passa, né, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Então ele já sabe o que aconteceu, porque ele conhecia da lei, ele conhecia dos boatos que se falavam. E para os fariseus, a história de Jesus era muito ruim, porque ia de encontro com tudo que eles acreditavam. E aí ele fala assim: nossa, tem uma outra fé, um outro Senhor se levantando, né? Então a gente precisa eliminar esse povo, para que esse povo não venha a crescer. E isso que eles começaram a fazer, né? Então o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouviram a voz, mas não vendo homem nenhum. Então, o que a gente tira daqui? A visão foi só para ele. Todo mundo ouviu a voz, só que ninguém conseguiu ver Jesus. Nem Saulo conseguiu ver Jesus, que ele só viu, que na minha Bíblia diz que é um grande brilho de luz. Mas em outras palavras, falar que brilhava mais do que o sol. Então você imagina, você não conseguia nem enxergar. Você só via aquela luz e sentia aquela presença. E a voz também. E os homens, eles não tiveram essa visão. Os homens só conseguiram ouvir a voz, mas também não conseguiram identificar da onde a voz vinha, né?
E então, 8, ogiba. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não viu nenhum homem, mas guiaram pela mão e levaram para a cidade de Damasco. Né? Então, a partir do momento que ele abriu os olhos, ele acabou ficando cego. Acho que todo mundo já viu essa passagem. Essa parte aqui, né, que fala que na hora ele perdeu a visão e ele ficou cego. E aqui fala, né, e ele ficou 3 dias sem visão e não comeu e nem bebeu, né? Ele, como fariseu, ele conhecia de todas as coisas. E ali ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu creio que a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente muda a nossa trajetória de vida, a gente tem uma transformação, não tem como você ter um encontro verdadeiro com o Senhor e não sofrer uma transformação. E eu creio que dali para frente, acho que ele já entendeu, né? Ele falou assim, nossa, eu tive encontro com o Senhor Jesus. E realmente ele é o nosso Salvador. Ele veio, morreu pelos nossos pecados. Então, o que ele fez? Ele não comeu e nem bebeu durante 3 dias. E eu creio que no entendimento dele, ele já falou assim, eu preciso orar. Aqui ele fala que em outra Bíblia fala, ele não comeu e nem bebeu, mas ele ficou orando. E eu creio que ali naquele momento, ele com Deus, ele já entendeu, ele falou assim, Senhor, acho que ali ele já devia estar orando, devia estar pedindo perdão pelos pecados, sabe? Devia estar reconhecendo Jesus, né? E aqui mais para frente fala, havia um certo discípulo, no 10, Giba, havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor lhe disse em uma visão, Ananias. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, levanta-te e vai para a rua chamada direita e pergunte na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias. Entrava, empunhava sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão de volta. Então, aqui diz o quê? Ele estava orando. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e eu creio que ele ficou orando. E ele teve uma visão. E como o Senhor, ele não é um Senhor de deixar pontas, ele deixa bonitinho, e que ele fez? Ele mostrou para Ananias, falou assim, Ananias, você vai ter que ir lá. Porque ele teve uma visão que você ia lá. E Ananias, ele falou assim, não, calma aí, gente. Mas como o Senhor falou para ele, e ele como um discípulo fiel, ele falou assim, não, eu vou ter que cumprir, né? E aí, o que ele fez? Ele estava sem beber, sem comer, e aí ele teve um encontro com uma visão, desculpa, Ananias teve uma visão também, quer dizer, o Senhor falou com ele, né? Aí eu encontro. E aí aqui no versículo 13, Giba, então respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido falar muito acerca deste homem. Ali ele já estava com medo. Ah, filho. Pai, eu vou ter que ir contra o cara que está matando todo mundo. Calma aí, Jesus. Sério mesmo que eu vou ter que fazer isso? Quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então ali Ananias ele já falou assim, Deus, eu sei que o Senhor pediu, eu sei que foi o Senhor que pediu, mas certeza que eu tenho que ir lá atrás desse homem aqui? Eu tô indo para a boca do leão. Mandar outro em meu lugar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele já sabia de todas as histórias que acontecia. E realmente, no começo do livro ele fala, ele respirando ainda a ameaça de morte. Então ele tinha o prazer de caçar. Ele tinha o prazer de ir prender eles, levar eles para o julgamento, açoitar, porque naquela época tinha açoites, naquela época tinha prisões, e ele tinha o prazer disso, porque para ele estava fazendo algo para Deus, de não deixar crescer uma outra, vamos dizer assim, uma outra vertente, uma outra religião. Ele não queria deixar. E como fariseu, ele achava que estava fazendo certo, né? E aí aqui fala, no 15, mas o Senhor disse, ide pelo caminho, porque ele é meu vaso escolhido por mim,
para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrei o quão grande coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, mesmo assim, ele deu uma refutada ali, Ananias falou assim, mas senhor, certeza que eu tenho que ir lá mesmo? Pô, o cara é brabo, filho. O cara tem um histórico que é terrível. E ele falou o quê? Pode ir. Ele é meu vaso escolhido. Eu escolhi ele, né? E ele falou, ele vai levar a minha palavra para os gentios, ele vai levar a minha palavra para reis, ele vai levar a minha palavra para filhos de Israel, né? E aí é que ele fala, porque eu mostrei quão grandes coisas ele deve sofrer. Aí eu fiquei imaginando, assim, eu falei, meu, se ele mostrou para Saulo o tanto que ele ia sofrer por falar de Jesus, Saulo ele teve a opção de escolher. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Imagina só, aqui a palavra deixa bem claro. Porque eu lhe mostrei o quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Aí eu te pergunto, será que se fosse com a gente, se o Senhor mostrasse o tanto que a gente poderia sofrer por confessar o amor que a gente tem por ele, a fé que a gente tem por ele, será que a gente teria a coragem de assumir isso perante os homens, perante a sociedade? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não é perseguido aqui no Brasil. Glória a Deus por isso. Mas tem países que são, e mesmo assim tem homens e mulheres de Deus que se levantam, vai lá, falam a palavra, correndo risco de morte. E muitas vezes eu e você aqui, a gente tem uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor e a gente fala, mas está muito em cima da hora, não tive tempo de me preparar. Não, a gente está aqui. Não é da gente que está aqui, é o Senhor que traz, é o Senhor que faz todas as coisas. Você acha que se a gente abrir essa aqui e o Senhor não der a revelação, não der o entendimento da palavra, a gente pode ler 30 vezes. A gente vai vir aqui, a gente vai falar só o que está escrito, a gente não vai ter a revelação da palavra, a gente não vai ter o entendimento daquilo, não vai fazer, assim, sentido em nós, né? E é aquilo que eu sempre canso de falar, eu tenho um temor tão grande de estar aqui em cima falando, de estar falando algo que seja de mim, não do Senhor. E aí eu falo, Senhor, eu só peço que me dê tempo para meditar na palavra, buscar do Senhor, não sei o quê, e muitas vezes o Senhor não dá esse tempo para mim. E ele fala, filho, eu tô contigo, você quer mais o quê? Meu Espírito Santo está com você. O que você quer mais? Só isso te basta. E muitas vezes a gente, por se achar pequeno, sabe? Não se achar tão, assim, importante, a gente deixa passar essas oportunidades, né? E eu canso de falar para todo mundo. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, ele teve a oportunidade de simplesmente voltar a ser quem ele era. Mas mesmo assim, e aí cai naquilo, quem realmente tem um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, cara, a pessoa sofre a transformação na hora. Ela não muda conforme o tempo. Ela pode demorar para largar o velho eu para trás, mudar algumas escolhas, algumas atitudes, mas na hora ali ele tem uma transformação. E eu creio muito nessa vida porque muitas pessoas têm um encontro verdadeiro com Deus e eles mudam a chave. E assim, não é fácil, você não vai mudar da água para o vinho. Não, você vai ter uma mudança constante. Mas você tem aquele entendimento na cabeça e fala assim, nossa, eu encontrei o Senhor. O Senhor falou comigo, eu senti a presença do Senhor. Então é muito difícil uma pessoa voltar para trás, ela tem uma transformação ali na hora, né? E aí aqui no 17, Giba, e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. Impondo as suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo. Então ali, Ananias já entendeu, falou assim, se ele é vaso do Senhor, então ele é meu irmão. Então ali ele podia falar assim, ó, eu vim aqui só porque Jesus mandou, mas eu estou com um ressentimento aqui, vou fazer o que o Senhor mandou e tudo bem. Não, ali ele já considerou, falou assim, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e sejas cheias do Espírito Santo. E aí imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu sua visão, levantou-se e foi batizado. Então, ali Ananias também ele já teve a percepção. Ele falou assim, tá bom, é vaso do Senhor, você que escolheu, então ele é o meu irmão.
ele tem a mesma fé do que eu. Ele passou por muitas coisas no passado dele. Quantas vezes a gente recebe uma pessoa de fora, a gente começa a conhecer o passado da pessoa, mas a gente não vê a transformação da pessoa. A gente fica meio assim, tal fulano, era bandido. Tal fulano era traficante. Mas se ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor ali, ele se transforma, gente. É muito difícil uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor não se transformar, não mudar. Só que assim, ele é um homem, ele é passível de erro, todos nós somos, e ele vai demorar para ser transformado, né? E é que nem eu falo, Ananias, ele foi cumprir a vontade do Senhor, né? E através da vontade do Senhor, através da vida de Ananias, Saulo foi curado. E ali eu creio que, ali como as escamas dos olhos dele caiu, eu creio que o Senhor deu uma outra visão para ele. O Senhor deu uma outra visão. Aí você imagina, ele já sabia o tanto que ele ia sofrer. O Senhor mostrou para ele, na palavra disso. Então ele já abriu os olhos, começou a ver de novo, mas ele já tinha uma outra visão. E ali eu creio que ele já estava cheio do Espírito Santo. E a partir do momento quando você começa a ficar cheio do Espírito Santo, você começa a dar lugar para o Espírito Santo. E uma coisa que é verdade, e eu creio muito, que é assim, quem convence o homem do pecado, do erro e do juízo não é a gente pode ficar falando até uma hora, quem convence é o Espírito Santo. Se a partir do momento ele foi cheio do Espírito Santo mostrou para ele tudo que ele errou, tudo que ele fez de errado, ele sabe o que ele fez de errado, ele se arrependeu de tudo que ele fez de errado. E é que nem eu falo, e depois disso, né, aqui fala mais um pouquinho para frente, no 19, fala que Saulo prega em Damasco. Então, recebendo o alimento, ele foi fortalecido e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Então é que nem eu falo, ele não demorou muito tempo. Ele virou a chavinha ali, ele teve um encontro com Deus, realmente ele entregou a vida dele para o Senhor. E é assim, ele passou alguns dias, ele aprendeu com os discípulos, ele já conhecia a história de Jesus. Porque é que nem eu falo, ele estava perseguindo ele, e em outras traduções, outros estudiosos falam que ele era bom no que fazia. Ele perseguia, ele ia atrás do pessoal, então ele conhecia quem que era que confessava a fé em Jesus Cristo. Então ele conhecia quem Jesus era, ele sabia de todos os feitos que Jesus fez. E assim, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, que depois da ressurreição, então ele falou assim, cara, não tem mais dúvida. Ele realmente foi o Senhor, a gente desprezou, a gente não reconheceu ele, que nem na palavra diz, a pedra que foi rejeitada se transformou na pedra angular, que é aquela pedra que fecha a construção em arco, é uma pedra que você coloca em cima, que ela segura todas as outras, então é a mais importante. E ele reconheceu isso, né? E eu creio, né, que aí depois disso, Saulo ele já começou a pregar, né? Aí ali, logo em seguida, ele já começou a sofrer um pouco das perseguições, né? Tanto que aqui já fala que assim, ó, Saulo escapa dos judeus, que já é o próximo, né? Ele começa... Não, já é o 23 já. Isso, que já fala que ele já teve que escapar. Por quê? Porque os judeus, os fariseus já estavam tramando a morte dele. Porque você imagina, o pessoal fala assim, quem que é esse, cara? Até agora, até ontem, até 3 dias atrás, ele estava perseguindo todo mundo. Hoje ele já está pregando, falando do Senhor. Não, peraí, vamos cortar essa asinha também, né? Não vamos deixar crescer, né? E eu creio que ele realmente, ele fez grandes coisas contra o Senhor. Depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele teve uma transformação. E depois da transformação, ele fez grandes coisas para o Senhor, né? Por quê? Porque ele era um vaso do Senhor, né? Ele se transformou num dos maiores discípulos. Ele, no Novo Testamento, ele escreveu vários textos, ele pregou em vários lugares, ele realmente se dedicou à vida dele, e não tinha nada que parava ele. Ele foi açoitado, nada parou ele. Ele foi preso, nada açoitou ele. Foi perseguido, nada parou ele. Ele continuou falando do Senhor. E eu gosto muito dos livros que ele escreve, né? Porque ele fala, eu já aprendi a viver com muito, com pouco, para mim eu estou feliz, estou satisfeito, eu dou glória a Deus por tudo. Para mim o que importa
é fazer a vontade do Senhor, sabe? A minha morte para mim é lucro. Por quê? Porque ele já tinha entendimento, porque ali ele falou assim, se eu morrer hoje, eu sei que eu estou nos braços do Pai, e eu vou ser recebido por ele. Então ele teve esse entendimento, e do mesmo jeito que ele se dedicava a buscar e tentar prender as pessoas e punir as pessoas por Cristo, do mesmo jeito ele teve o mesmo empenho de levar a palavra, levar as boas novas de Jesus para todos os gentios, para judeus, para reis, como a palavra diz, e ele realmente ele se deixou gastar, deixou ser usado pelo Senhor. Amém. E graças a Deus ele foi um grande homem, né? E sempre tem não é, ó, tem um negócio que ele mudou o nome, né, de Saulo para Paulo. Aí eu fui pesquisar, né, porque quando muda o nome assim, a gente fala, foi Deus que mudou. Mas dessa vez não foi Deus que mudou, foi ele mesmo. Porque eu fui pesquisar, como ele era cidadão romano eles usavam muito o dialeto grego, né? E Saulo, para o grego, ele se transformava em Paulo. E aí o que acontece? Ele, para não ser tão julgado, para não ser tão perseguido, ele começou a se apresentar como um romano. E quando ele foi açoitado porque ele estava com o nome de Saulo. Ele chegou na cidade, começou a pregar, o pessoal foi, prendeu ele, açoitou ele e jogou ele na prisão. Aí descobriram que ele era cidadão romano. Aí ele falou, ixi, mas as coisas mudou. A gente pegou um cidadão romano e naquela época era diferente. Aí o que acontece? Os caras pegou e tentou liberar ele no meio da madrugada. Ele falou, pode pegar suas coisas e ir embora. Ele falou, não. Vocês não sabiam quem eu era, e mesmo assim vocês me pegaram, me açoitaram, me jogaram na prisão. Agora todos vão ver o seu erro. E aí ele começou a usar o nome de Paulo, né? Para realmente começar a pregar um pouco mais de segurança. Mas isso não adiantou nada para ele. Porque ele continuou sendo perseguido, ele continuou sendo prejudicado por onde ele ia, mas mesmo assim ele continuou seguindo, né, aquilo que o Espírito Santo colocava no coração dele, né? Aqui tem vários assim, em uma visão falou para ir tal lugar, opa, bora. E naquela época que nem eu falo, né, que nem hoje que nós temos um carrinho, tem um trem, tem um buzzer, para ir daqui um canto. O que, filho? Era camelo, filho, era caminhada que só. E caminhava mesmo, gente. E aqui, né, aqui ele fala um pouquinho aqui, ó, em Atos 13, 9, Giba, ele fala, né, que 13, 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Então a palavra do Senhor disse, né, que ele também o nome dele era Saulo, mas era chamado também de Paulo. Por quê? Porque ele tinha essa dupla cidadania com os romanos, né? E uma última passagem que eu queria deixar com os irmãos está em 1 Coríntios, Giba, no 11. Aqui. Ele escrevendo para a cidade de Coríntios. Isso, ele fala aqui. Sede meus seguidores, como também sou de Cristo. Ou, em outras versões, eles sejam os meus imitadores, como também sou de Cristo. Então, dele nada saía. Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. Jesus, ele falou que ia deixar um auxiliador, e ele deixou o Espírito Santo. Então, ele foi conduzido em toda a trajetória dele pelo Espírito Santo, né? Então, que nem ele fala, sejam meus seguidores como também sou de Cristo. Então, o que ele quer dizer com isso? Passe tudo que eu passei por Cristo. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Eu estava vendo uns vídeos e aí tinha um humorista falando, né? Que ele acha engraçado o povo cristão, ele fala, não, Jesus é minha vida, ele é tudo, que não sei o que, ele é meu tudo, para resumir a história. Aí ele fala, é legal, ele é. E aí ele falou assim, aí tem a Bíblia, né? Que é o manual de vida, tem todas as instruções, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí ela tem, tal, não sei o que. E quantas vezes você leu? Aí ele, nenhuma. Você já viu o tamanho? É grande? Olha aqui. É grande. Aí ele fala assim, nossa, é o mais importante para você, é o tudo para você, é o que significa tudo, e ainda você não leu tudo isso aqui? Calma aí, alguma coisa está errada na sua prioridade, então, né? E aqui ele fala, né? Paulo, ele se entregou a vida dele inteiramente para Jesus. Hoje em dia é difícil a gente fazer isso, porque a gente tem tantos afazeres.
Ontem eu estava numa luta, a minha saúde, eu vou falar para você, estava só pela glória. Aí a pastora me mandou a mensagem, aí eu falei, não, pode contar comigo, eu levo a palavra amanhã. Fui para a sala, fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe como eu estou, mas o Senhor sabe, né, o que eu desejo fazer para o Senhor sabe como o meu coração arde pelo Senhor. E não é por mérito meu não, porque é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Porque se não fosse o Senhor, eu já tinha desfalecido. Minha esposa sabe, minha família sabe, a gente está vivendo uma situação difícil, onde só o Senhor pode trabalhar. Mas é que nem eu falo, se Saulo, sofrendo tudo que sofreu, ele continuou levando a palavra do Senhor, foi quem sou eu para negar uma oportunidade de falar do Senhor para os irmãos, né? E eu creio nisso, porque a gente precisa realmente mesmo confiar no Senhor, porque o Senhor vai fazer todas as coisas. Do nosso próprio braço, a gente não pode fazer nada, gente. Literalmente a gente não pode fazer nada. Só o Senhor pode trabalhar todas as coisas, só o Senhor pode trazer a provisão, pode trazer a cura, pode trazer a libertação. Nada vem de nós. A gente é canal de bênção, a gente é usado pelo Senhor, mas nada vem da gente. É do Senhor. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo para auxiliar, para ser usado pelo Senhor, o Senhor vai usar outro que esteja cheio do Espírito Santo. Então, que realmente a gente possa entregar os nossos caminhos, entregar a nossa vida para o Senhor e confiar que Ele tudo fará. Amém, irmãos? Essa é a passagem que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu. Eu agradeço Ele por ter me sustentado todos os dias até hoje. E eu creio que Ele vai continuar sustentando as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos dar a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado, Deus, por até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou, e eu creio que o Senhor vai continuar nos guardando. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar, Senhor Jesus, uma noite de paz, uma noite de descanso. Guarda, meu Pai, os nossos caminhos, meu Pai, para a tua casa. Acampa, Senhor Jesus, teus anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor dos nossos lares, ao redor das nossas vidas, meu Pai. Nos oculta, Senhor Jesus, da vista, meu Pai, do homem sanguinário, do homem que trama o mal, Senhor Jesus, contra as nossas vidas, que nós podemos, meu Pai, chegar nas nossas casas, meu Pai, ilesos, meu Pai, pois nós cremos que o Senhor é o único que tem o controle das nossas vidas, meu Pai. Então que o Senhor possa, meu Pai, guardar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este culto de hoje, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem falado, o Senhor falou comigo, eu creio que o Senhor também tem falado com os que vão ouvir, meu Pai, este culto. E que o Senhor possa, meu Pai, continuar nos abençoando, meu Pai, em nome de Jesus. Nos leva, meu Pai, em paz e em segurança, meu Pai, até os nossos lares. Muito obrigado, Deus. Amém.